quando você começa a empreender, toda a informação está na sua cabeça. E é normal uma pessoa que começa a trabalhar com você, ela fala assim, poxa, eu consigo fazer isso também. Então, se o Jussiel vende consórcio, eu também vou vender consórcio. Se o Fernando vende smartphone, eu também vou vender smartphone. Então, a pessoa está ali dentro da máquina e ela quer fazer. E eu vejo que, no começo, muitos empreendedores ficam putos da vida. Pode falar palavrão assim? Claro, Pode, fica à vontade. Às vezes sai. O pessoal fica puto da vida porque o cara sai e monta um negócio. Todas as pessoas que fizeram isso daí na minha história, elas não continuaram. Ou porque elas não quiseram, ou porque não deu certo, porque não quebrou. E eu vejo que muitos empreendedores no começo, eles seguram toda a informação para ele. Sim. Então, o porquê de uma tomada de decisão, o porquê disso, o porquê daquilo, o cara ele centraliza nele. Então, todas as principais tomadas de decisão, elas estão centralizadas nessa pessoa, porque ele não abre para ninguém, ele não faz nenhum treinamento com essas pessoas. E aí chega um momento que ele começa a crescer, e todo mundo demanda ele para qualquer tomada de decisão. Então, putz, essa luz quebrou. Como que a gente vai resolver? Jussiel. Ah, esse microfone quebrou. Como que a gente resolve? Jussiel. Putz, a gente precisa fechar um deal, vai dar 5% de desconto ou não vai? Jussiel. Ah, e agora? Cara, então tudo acaba centralizando numa pessoa. Uhum. Isso porque, tudo bem, você pode ter alguns padrões, mas a maioria das vezes as coisas acontecem fora do padrão. O seu cliente ele pode dar uma proposta que não está dentro do padrão. Então, de uma forma prática, o que eu acredito que os empreendedores eles têm que fazer é comunicar muito com o seu time. Desenvolva o seu time. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante com as pessoas que estão no meu time é o seguinte: a gente entra num tipo de negociação. Uhum. Antes da negociação, a gente entende o que pode acontecer durante essa negociação, o que o outro lado ele pode falar, o que a gente pode falar e aonde a gente quer chegar. A gente já entra sabendo o cenário completo. Uhum. E quando a gente termina esse deal, que as pessoas estão ali, participaram do deal, a gente para e a gente discute sobre o que aconteceu. E eu falo exatamente o porquê que eu falei aquilo, o porquê que eu tomei aquela decisão, qual que foi o meu mindset para tomar essas decisões. Uhum. O que me fizeram levar, o que me fez levar a isso. Não vai ser hoje que as pessoas vão pegar, nem daqui uma semana, nem daqui um mês. Daqui 2 anos, elas não vão estar pensando a mesma coisa que você, mas elas vão conseguir, e isso não é importante, né? Elas pensarem igual a você, a gente não tem que fazer isso, mas as pessoas elas têm que conseguir chegar no mesmo objetivo final, trazendo a perspectiva delas. Então, discutindo, putz, o nosso fornecedor ele tomou determinada atitude, a gente tomou essa, legal. Então, você começa a desenvolver o seu time para que as tomadas de decisões fiquem com eles também. Então, isso você não centraliza tudo em você, você não centraliza toda a sua informação, você não centraliza toda a tomada de decisão. E aí, você chega num ponto que é o ponto de uma companhia, que é quando você pode sair da sua empresa que ela vai continuar funcionando normalmente, porque você tem várias pessoas ali na liderança ou até mesmo no time que está na linha de frente, que elas desenvolveram a capacidade de tomada de decisão e todas elas têm um sentimento de dor de dono. Então, aí você começa com a construção de um legado e aí você deixa de ter uma empresa e passa a ter uma companhia. Então, acho que esse ponto de você, o tempo inteiro, tá capacitando os seus profissionais, o tempo inteiro você está comunicando sobre o seu mindset, o porquê que você tomou essas decisões, faz com que você tenha um time muito forte. Então, isso é, para mim, um ponto. Show de bola. A gente falou dos erros, né? Agora vamos fazer uma inversão aqui. Qual foram os seus principais acertos que te levaram onde você está hoje? A criação de oportunidade. Porque a oportunidade ela não chega para você e fala assim, olha,
Ninguém vai chegar para você e falar assim, cara, eu tenho esse daqui que é o melhor negócio do mundo. Se alguém falar, desconfia que vai ser muito difícil ser realidade. Então, o empreendedor, ele tem que criar oportunidades. Você tem que criar movimentos. Então, putz, eu não quero comprar uma carta de consórcio, eu quero comprar 10, eu não quero comprar um smartphone, eu quero comprar 5 mil, mas eu não tenho dinheiro para comprar 5 mil, o que eu vou fazer? Cara, você tem que criar oportunidade. Se você chegar simplesmente dizendo que você quer isso, 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 não é nada demais. Você tem que fazer com que o outro olhe para você e fale, caramba, eu não pensei no que essa pessoa está falando agora. Isso é novo. Então, o empreendedor, ele não tem que só identificar a oportunidade, mas sim ele tem que criar a sua própria oportunidade. Então, isso Pensar é bom. fora da caixa ali, né? Pensar. Exato. E é engraçado, Fernando, porque você está falando isso, e foi exatamente essa conversa que a gente teve com o Johnny hoje de manhã, que ele estava falando que o empreendedor, ele tem que se tornar dispensável para a empresa. O negócio, ele tem que rodar sem ele, né? O negócio tem que acontecer enquanto o empreendedor está fora. Porque ele está pensando ali em gestão, em como vai levar a empresa para outro nível, enquanto isso, o time, a empresa, ela está funcionando. Exato. E é exatamente isso que acontece hoje dentro da 123 Comprou. Então, hoje, independente se o Fernando está lá, a equipe, ela já entende a cultura, ela já entende tudo que precisa ser feito para que a empresa funcione sem você. E assim você ficar um pouco mais livre para buscar esse novo nível, né? Então, é muito legal. E a gente vê que é um grande erro, na verdade, dos empreendedores centralizar tudo. Porque não cresce, fica muito limitado, né? Então, isso limita muito o empreendedor. Então, são 2 empreendedores que passaram por aqui hoje dando aqui uma receita de sucesso para como que a sua empresa ela pode galgar um novo nível. Oh, que legal. Você acha que sucesso tem receita? Cara, tem sim coisas que você vai fazendo e que isso vai te levar em um nível de excelência, né, que vai te trazer um sucesso. Mas eu não acredito que são 10 passos batidinhos que isso vai servir para todo mundo. Né? Então, acho que em alguns determinados tipos de negócio tem outros passos que você tem que seguir. Em alguns você tem que ter uma formação. Por exemplo, eu não tenho formação. Eu comecei 3 faculdades, parei as 3. Bem-vindo ao time. Então... Só que eu nunca nem comecei uma faculdade, então eu tô um pouco na frente, só para você saber. Não, então tudo bem. Eu me formei, mas eu não utilizo. Eu sou um pouquinho mais rebelde. Eu tenho uma tese que não funciona muita coisa. O que é engraçado, porque fica parecendo assim, você vê o tempo todo, cara, a características, né, falamos aqui com o Johnny, falamos com o Alan, falamos com o Ortiz, cara, 100% unânime. Conhecimento. A gente sabe que hoje tem até uma história que diz o seguinte, lá atrás, na época, tinha o poder que tinha o fogo, na época da Era das Cavernas, quem tinha o fogo tinha o poder. Aí mudou, veio a transição à era feudal, né? Quem tinha muitas terras eram os donos do poder, os fazendeiros, tinham poder. Aí viemos para a Revolução Industrial, a parte industrial, quem tinha o poder? Donos de grandes indústrias. Hoje a gente vive a era da informação. Quem tem o poder? Quem tem o conhecimento. É isso aí. Então, todos aqui foram unânimes em dizer o seguinte, cara, você precisa se desenvolver, você precisa adquirir conhecimento, né? Então, fica muito, muito evidente, né, a importância de você estar preparado, né? Estar se desenvolvendo constantemente. E é difícil, para quando a gente tá ali no dia a dia, trabalhando, que horas você vai estudar? E para mim era um pecado eu chegar, porque assim, a gente tem aquela ideia de que o empreendedor ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Balela. Não tem nada a ver com isso. Eu consegui virar a chavinha quando eu defini que no período da manhã ia ser o período em que eu ia estudar, em que eu ia treinar, ia cuidar de mim. Beleza, pode ser 10, 11, 9 horas. Aí eu começo a trabalhar, eu vou para o escritório, então eu começo a fazer minhas coisas relacionadas ao trabalho. Então eu achava que eu estudar, eu não estava trabalhando. Quando, na verdade, eu estou sim trabalhando, eu estou afiando machado. Afiando machado. E esse ponto eu levantei do conhecimento, porque eu falei assim, tá, mas peraí, o cara não tem faculdade, eu não tenho faculdade, e a gente sabe que a maioria dos empreendedores, e aí tem uma lógica por trás disso, as pessoas mais bem-sucedidas aí,
Hoje, se a gente pegar grandes players aí, estamos falando até de Steve Jobs, várias pessoas que não têm faculdade, é justamente por quê? Porque essas pessoas, elas não tiveram oportunidade muitas vezes, né? Elas tiveram que aprender a vender, não tive oportunidade, não me adaptei com a faculdade. Ou eu vou empreender ou eu vou vender. E a gente sabe que as duas coisas estão muito ligadas. Então, quando a gente fala que todos os empreendedores estão falando que uma das grandes ferramentas para você crescer é você estudar e desenvolver conhecimento, as pessoas confundem isso com faculdade, com escola, com ensino tradicional. E é mais algo direcionado a ser autodidata, ou seja, você buscar informação, não necessariamente dentro de uma faculdade. Claro que tem algumas profissões, você precisa ter um diploma, um médico, um engenheiro, mas para você ser empreendedor, um vendedor, talvez existam mecanismos que aceleram esse processo, como, por exemplo, aprender com quem saiu do zero e construiu grandes coisas, e aprender com a história. Muitas vezes está dentro de um livro e custa o quê? 30, 40 reais. É insano, né? O que a pessoa errou durante 10 anos, aí ela pega todos os acertos dela, joga dentro de um livro e as pessoas não leem. Não dão valor, né? Não dão valor. Não tem a cultura da leitura, né? Não tem a cultura da leitura. Mas eu não culpo, sabe por quê? Porque assim, eu vou falar o jogo mudou para mim quando eu comecei a me desenvolver. Só que eu odiava livro. Só que eu não entendia que dentro do livro que estava o dinheiro. Mas eu queria o dinheiro para quê? Para me realizar os meus sonhos. Quando eu entendi que não era o fato de ler, mas de obter o conhecimento para me aproximar do meu resultado, aí eu comecei a ler. E é engraçado porque quando eu falo isso para outras pessoas que não gostam de ler, todas começam a ler. Então acho que está faltando, né, marketing nessa história. Não vendeu o produto, vendeu o resultado, né, o benefício final. E você falou uma coisa que é muito interessante, que acho que muita gente vai começar a ler depois que ver esse vídeo aqui do podcast. Que dentro do livro está o dinheiro. Dentro do livro está o dinheiro. Eu não gosto de livro, mas você gosta de dinheiro? Gosto. Então lê. Então lê. Simples assim. É isso aí. Simples assim. Não, simples assim. Sensacional. Simples assim. Aí você fala, mas você você chega em casa às vezes, você vai ouvir um podcast. Mas eu também gosto de assistir um Netflix. Mas qual me aproxima mais do meu objetivo? O podcast. Então não tem certo, não tem errado. Mas a questão é, o que me aproxima mais dos meus sonhos, dos meus objetivos? Então, hoje a maior parte do meu tempo, com certeza, é para estudar. A gente falou isso agora de manhã. O Fábio vai estar aqui com a gente depois de manhã, né, no podcast com a gente, da Sales Farm, que é sócio também ali do Sales Club. Ele falou o seguinte, o sucesso mora no que você faz em 8 horas. E ele explicou, ele falou assim, olha, eu divido a nossa vida em 3 partes. 24 horas, todo mundo tem 24 horas. 8 horas você está trabalhando, 8 horas você está dormindo, então isso daqui é igual para todo mundo. O que diferencia? E as outras 8 horas? O que você está fazendo com ela? Exato. Você está lendo? Você está ouvindo podcast? Você está se desenvolvendo? Ou você está, de repente, assistindo televisão? Não importa. Ele fala, é o que você faz com as 8 horas que determina o teu sucesso ou o seu fracasso. E eu falei, caramba, né, que ele tem razão? E é isso, né? Então eu falo, se eu tenho 8 horas, a maior parte desse tempo eu uso o quê? Em coisas que vão me aproximar do meu objetivo, do meu propósito. Significa que eu não posso assistir um filme de vez em quando? Sim. Né? Mas tem que ter um equilíbrio, né? E o filme também ele pode te levar para próximo do seu objetivo também. Não, qual é o filme que a gente gosta de assistir, cara? A gente gosta de filmes baseados em fatos reais. Aí fala, não, mas aí não vale. Vai pegar Steve Jobs. Daqui a pouco o pessoal fala, não, mas aí não vale, não é um momento de descontração, mas é o que eu gosto. Eu gosto de me inspirar, né? De ver filmes baseados na história real. Por quê? Porque eu me inspiro. Mas eu acho que é um hábito também, sabia? Porque assim, quantas pessoas não gostavam de fazer atividade física, mas aí começa a ver o resultado e gosta. Sim. Aí as pessoas, elas chegam pra gente e falam assim, mas eu não gosto de ler. E a gente pergunta, mas gosta do carro que tem? Gosta do restaurante que vai? Gosta da viagem que faz? Então, não gosta? Faz só mais uma coisa, então, que você não gosta, pra você fazer 1 milhão de coisas que você gosta depois, pra você ter qualidade de vida. O que acontece é que as pessoas, elas chegam lá com um sonho muito grandes, mas as atitudes para que elas alcancem esse sonho são muito pequenas. E elas precisam mudar isso, né?